18 horas em ponto. Vocês perceberam que a gente está gravando, então, se alguém tiver alguma restrição, por favor, nos informe por e-mail, né, que a gente dá o devido tratamento à informação, né, visto que a gente tem por costume fazer o upload dessa live no nosso site, no Celint, e no nosso canal do YouTube. Né. Bom, hoje eu sou Yuri Capo, CEO do Celint, né, então a gente abre aqui a live de hoje, né. É uma primeira live de uma série de 16 lives, onde a gente vai tratar do livro, né, O Conselheiro de Empresas. Né? Então, é justamente esse livro aqui, escrito por Wanderley Passarella, e a gente vai falar hoje do primeiro capítulo desse livro, cujo tema é o que é governança. Né? E para aprofundar no tema, nada mais, nada menos do que Wanderley Passarella, né, que é o fundador do Celint, né, e o presidente do Conselho do Celint. Então, Wanderley, entrego para você fazer a sua apresentação, e aí você já me devolve aqui para a gente começar as perguntas. Bom, boa tarde a todos. Acho que a maioria eu conheço. Os que eu não conheço, eu só me apresentar rapidamente, né? Eu fui executivo há mais de 30 anos e em 2012 eu comecei a me dedicar só à governança, aos conselhos. E nessa trajetória a gente aprendeu bastante coisa. Também decidimos começar a fazer programas, né, para conselheiros. Hoje o Celint faz vários programas de formação para conselheiros, fazemos consultorias para a implantação de governança em empresas. E isso culminou, né, com esse livro, né, que o Yuri acabou de mostrar, né, um livro que a gente foi o primeiro, né, talvez o pioneiro, não sei se até hoje é o único, possivelmente sim, que trata sobre carreira de conselheiros. E então são 16 capítulos, né? Cada capítulo aborda um ponto e com isso vai assim, abrindo, né, as perspectivas para quem ou já está na carreira ou deseja entrar na carreira de conselheiro. Então, a ideia de hoje era começar a falar sobre outros capítulos, né, Yuri, e trocar ideias com vocês aí na medida do possível. Perfeito. Então, vamos lá, né? Eu peço que vocês mantenham o microfone no mudo, né? Para poder a gente ter uma boa qualidade de gravação. Né? As perguntas de vocês, por favor, registrem as perguntas no bate-papo, né? É claro, a gente tem uma sequência aqui de perguntas já pré-estabelecidas, mas a gente sempre vai dar prioridade para as perguntas que vocês trouxerem. Né? A gente vai procurar responder todas. Caso a gente não consiga, quando a gente subir com essa live para o site, a gente sobe as perguntas também não respondidas. Né? Então, tanto o meu perfil no LinkedIn quanto do Wanderley está no bate-papo, e aí eu abro a nossa live perguntando para Wanderley, né? Por que você, Wanderley, teve a ideia de buscar, né, na elaboração do conceito da governança, indo estudar lá os primórdios de governo na Grécia e na Roma Antiga? Boa pergunta. Essa é ótima, né? Porque quem já teve a oportunidade de ver o livro, né, o capítulo 1, a gente começa trazendo as ideias de formas de governo, né, de Norberto Bobbio, né? E, ao mesmo tempo, e lá no livro de Norberto Bobbio, que é um famoso escritor, né, na área, ele contextualiza buscando os primórdios lá que estão na Roma e Grécia, né? Na verdade, por que eu fui buscar, né, um certo inconformismo, né, um certo inconformismo com as definições, né, que eu encontrava de governança nos livros textos, né, que na minha visão prática, né, como eu já tenho aí 25 anos, né, atuando em conselhos, comecei muito jovem e na sua grande maioria conselhos consultivos, o que eu percebia que a definição que vinha lá do problema de conflito de agências, né, que vinha daquela estrutura que foi muito montada por conta dos escândalos, né, que aconteceram na WorldCom, na Enron, e que desencadearam todos aqueles na Europa, nos Estados Unidos. Eu percebia que essa definição tinha uma limitação, né? Ela falava do conflito entre o agent e o principal, né? Entre o agent, que é o agente que representa o sócio, o principal, os acionistas, né? E entre eles e esses sócios, né, que queriam determinado governo para a sua empresa.
quando eu comecei a ver as empresas pequenas e médias, né, que estavam começando a montar suas governanças, não tinha muito dessa questão, né, de que, olha, por que eu estou montando governança? Porque tem um conflito, eu quero colocar uma camada intermediária de conselheiros para me representarem? Não faz muito sentido, né? Então, eu comecei a pensar assim, né, Yuri? Putz, eu acho que essa definição ela é ótima para empresa de capital aberto, né, as definições que a gente tinha nos livros de texto até então. Acho que ela cabe bem para refletir essa camada de conselheiros que é obrigatório nas empresas de capital aberto, né, obrigatório por lei, praticamente em todos os países. Mas aí eu comecei, poxa, mas o que é governo, afinal? Né? Primeira coisa, para conceituar governança, você precisa dizer o que é governo, o que é governar, né? Então, essa curiosidade fez com que eu fosse buscar essa visão de governança fora dos livros de governança. Eu fui buscar dos livros de governo, afinal, qual que é a teoria do governo? O que faz? O que é governar? Né? E aí foi que quando eu bati lá no Bobbio, né, acabei folheando vários tipos de livro e, obviamente, encontrei no Norberto Bobbio o papa do assunto. E foi quando ele mostra ali, né, no livro Formas de Governo, que a história toda se inicia, obviamente, lá na Grécia Antiga, mais de 2000 anos atrás, mas especificamente, isso está descrito no livro, né, especificamente quando Políbio, que era um historiador grego, foi capturado pelo Império Romano. E aí ele começa a observar a pujança do Império Romano, né? Nossa, como é que esse negócio é tão mais desenvolvido que a Grécia? E ele começa a estudar e ver que a causa da pujança de Roma era a sua Constituição, que, de alguma maneira, já preconizava um equilíbrio entre três formas de governo predominantes, que eram a monocracia, a aristocracia e a democracia. Então, naquela hora que eu vi isso, eu compreendi, né, que assim, me veio um estalo, olha, na verdade, isso se encaixa na empresa, porque na empresa o que é a governança? É equilibrar a monocracia, que é o CEO, né, que tem o poder deliberativo, a representatividade na sua mão, com um conselho de sábios, que no final de contas seria uma aristocracia ali, né, na definição até do que é aristocracia, os sábios se reúnem para ter para dar um contraponto, e, finalmente, a democracia, que é as decisões que o público, os stakeholders, acabam tomando, mesmo que indiretamente, né? Eles influenciam de uma forma... todos os stakeholders hoje, aliás, pela teoria hoje do ESG, ainda mais patente, né? Vale lembrar, quando eu comecei a estudar isso, ESG não estava em voga ainda, mas hoje, com ESG, isso ficou mais em voga. Então, para mim, ficou claro, né, que governar era estabelecer um grupo, né, que estaria fazendo o equilíbrio entre o que é uma tomada de decisão solitária, monocrática, que não nos ouçam, né, os ministros do Supremo, então, o que é uma decisão solitária, com aquilo que é a decisão democrática, de que você não tem nenhuma uma forma de responsabilizar quem decide. E aí fiz todas as decorrências, né? O capítulo 1 do livro mostra isso, né? As decorrências que isso tem de importante para a gente poder fazer uma boa conceituação do que é governança nas empresas, né? Então, nasceu assim, pela curiosidade de buscar beber na fonte. Bacana. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma inversão aqui na sequência, Wanderley, né? Posto isso, né, essa definição que você trouxe, né, como que você traduziu, né, todo esse estudo que você fez, né, baseado na Grécia Antiga, na Grécia e na Roma Antiga, né, para a definição que você traz hoje de governança, né? E aí aproveito para te pedir para fazer uma diferenciação, né, após a abertura da definição, né? Por que a governança é tão importante, né? E por que ela se distingue da questão da gestão da organização? Então, no livro e nos cursos que a gente promove, a gente vai construindo, né, essa definição de governança, paulatinamente partindo dessa visão, né, bebendo na fonte do que é governo, e a gente vai montando, trazendo a realidade das empresas. Quer dizer, como é que, de fato, a gente vai encontrando o papel do governo. Mas, fazendo um resumo muito sucinto, né, o papel do governo ele é
uma companhia é pensar constantemente em como ela se direciona para o futuro, né? Então, por isso, na nossa definição, está lá, governança, né? Governar uma empresa é tomar decisões sobre aqueles aspectos importantes, mas não tão urgentes, e criar um futuro para a companhia, dar ações prospectivas, né? E, ao mesmo tempo, prescritivas. Prospectivas que significam criar futuro, prescritivas que significam traduzir limites, boundaries, né? Para tomada de decisão. Esses limites são limites, às vezes, até autoimpostos, como limite de cultura, limite de ética, né? Cada empresa tem a sua definição do que é a sua cultura e ética, mas, e outras vezes são limites legais, né? O compliance. Então, o conselho, o governo da companhia tem que se preocupar em criar futuro e observar se a empresa está nos trilhos, se ela está agindo, né, dentro dessas ações prescritivas que a gente chama na definição, né? Se uma empresa consegue implantar um governo dessa maneira, e aí é que um termo que eu cunhei ainda no meu livro anterior, A Reinvenção da Empresa, ela é o termo perenização adaptativa, que é a ideia de que, olha, na medida em que ela consegue implantando essa filosofia, ela vai melhorando o seu futuro, né? A ideia de perenização é isso. A perenização no limite, cada empresa vai ter uma ideia do que é perene, né? Para algumas empresas, 1.500 anos é pouco. Para outras, 5 anos já é demais. Então, é impossível dizer o que é o perene para a companhia, mas se a gente mira na perenização, isso significa que a ideia é não ter um limite. A ideia é de que, olha, a gente pode dar continuidade, esse nome da empresa vai para frente, né? Então, essa é a real importância da governança, porque ela vai trabalhar aspectos que fogem muito do dia a dia. E isso é típico. Eu tive 2 reuniões de conselho, uma ontem à tarde, ainda no Rio de Janeiro, e hoje, agora, à tarde, das 2 às 5, por videoconferência aqui em São Paulo, né? Uma outra empresa de outra localidade. Nós ficamos ontem, hoje, tateando questões do que é essa perenização adaptativa, né? E não diretamente falando, mas indiretamente. Por exemplo, ontem nós iniciamos no conselho um grupo novo de conselheiros que entraram, eu já estou nesse conselho há mais de 5 anos, e a gente aproveitou para fazer uma revisão da estratégia que a gente tinha, né? E fez há 5 anos atrás, que ia desembocar em 2022. E, para surpresa dos conselheiros mais velhos ali, a gente bateu, né? Assim, super em cima a valorização da empresa, o valuation, o EBITDA, até o faturamento que a gente tinha previsto, que era agressivo, superou esse ano, vai superar. E aí a pergunta, assim, né? Um dos próprios conselheiros estava lá, que é um conselheiro acionista, ele também é acionista, ele falou, nós precisamos mostrar isso para o conselho de sócios, porque eles viram e mexem, né? Falam que o exercício de plano e tal é um chutômetro, né? Como é que a gente atingiu? Então, por que a gente atingiu? Primeiro, porque a gente buscou o horizonte da companhia. O conselho saiu fora do dia a dia, foi um conselho que se preocupou em direcionar a companhia, em estabelecer uma visão plurianual, coisa que dificilmente as empresas fazem, tá? Ou se fazem ali um exercício mais para... Mas a gente fez ali sério e desdobramos, né, isso foi típico, né, do que a gente ensina na nossa certificação, nós fizemos nessa empresa, a gente desdobrou o plano em projetos e iniciativas, esses projetos foram priorizados, e teve uma disciplina muito grande há 5 anos atrás, e tivemos a sorte dos executivos que estão na companhia serem também disciplinados e foram atrás de implantar. Então, funcionou. E aí o conselho, a governança da companhia se preocupou em criar futuro, em perenizar a companhia. Pra vocês terem uma ideia, né? O valuation de hoje, de 2022, é quase 4 vezes o valuation que era em 2017. É impressionante. Então, ontem foi um dia muito feliz, né, para nós, porque a gente corroborou o valor da governança com todos os sócios. E hoje, por exemplo, o que eu trago de hoje, né, do conselho de hoje? É que vira e mexe, vinha para o conselho tomar decisão que às vezes cabiam para a diretoria executiva, o que é sempre a salada que a gente vive, né, quando a gente está na governança.
Governança tem que se preocupar com o futuro, tem que trazer o direcionamento, as ações prescritivas, né? O compliance, tudo que eu falei, mas tem que se abster de tomar decisão do que é da diretoria executiva. Então, uma coisa, ontem foi exemplificado o papel, o que fazer, né? De fato, ali o importante do que é o governo, o que é governar. E hoje eu tenho um exemplo, na reunião de hoje, do que não fazer. Não, e às vezes, né, nas empresas que eu sou presidente do conselho, eu tenho que tomar muito cuidado de ficar toda hora, né, olhando o curso do que está sendo decidido, participando das decisões, participando do processo, mas, ao mesmo tempo, tomando conta do que é o governo, do que é relevante e o que não é. E isso é um papel de presidente muito importante, porque você vai trazer à baila o que, de fato, tem que ser decidido ali, o que, de fato, é governar a companhia. Então, eu trago esses dois exemplos, né, que foram muito recentes, exatamente para mostrar a importância. Quando há uma boa governança e a gente não abdica desse papel de direcionar a companhia, a gente consegue ótimos resultados. Claro, outras variáveis têm que estar confluindo, como, por exemplo, um bom corpo executivo. Você ter... nem sempre é fácil de executar isso. Nessa empresa foi extremamente difícil, tá? Eu digo porque alguns dos sócios até hoje não compreendem ainda direito o papel da governança, mas ainda bem que eles não estão no conselho, né? Então, o conselho compreendeu, mas em outras que a gente está, inclusive, muito avançada, como essa empresa de hoje, vira e mexe, a gente volta à baila para entender o que cabe a nós ali, decidir o que é da diretoria executiva, o que a gente tem que criar de futuro para a companhia. E hoje até essa reunião de tarde foi muito boa, porque a gente até entrou num aspecto de criar futuro ali muito bom, um dos projetos muito bons, mas a gente toda hora tem que voltar para o prumo. É isso aqui que é governar, né? Então, eu acho que só finalizando, né, para dizer para todos, né, quando a gente consegue montar esse processo de governo, eu ontem vinha filosofando, né, comigo, depois da reunião. Todo conselheiro, na verdade, ele é um ótimo direcionador estratégico. Ele tem que estar com isso na mente, porque senão ele se perde e vai ser mais uma camada, né, de uma hierarquia tomando decisões sobre coisas sem importância. Então, eu vinha filosofando lá, tomando meu banho, né, no final do dia ali, naquela subiando no banheiro, pensando, cara, olha como a gente fez nessa companhia, né, o direcionamento tão bacana, fizemos ele simples, tá? Não é direcionamento que a gente não usa 30 slides para falar do direcionamento. 30 slides. Quantos planejamentos que eu já vi de 300 páginas que vão ser jogados fora, né? E aí tem uma diferença, outro capítulo, né? Outra live, fala sobre o que é a diferença de planejamento estratégico e direcionamento estratégico, né? Uma coisa é a gente criar o papel do conselho, como é que ele se envolve, a gente escreveu muito sobre isso, mas o ponto é, todo conselheiro deveria ser um ótimo direcionador, saber desse papel dele, trazer à baila aquilo que cria futuro e não se perder com as questões da gestão, senão governança não agrega valor. E é isso que faz a diferença para as pequenas e médias, porque elas carecem desse processo direcionador. Quando trazemos governança e faz isso de uma forma bem feita, é um boom, né? Então, basicamente, é isso que eu podia resumir. Acho que nessa resposta você traz de forma muito clara, Wanderley, a diferença do governo para a gestão, né? Então, tentando resumir, a questão do governo ela está no âmbito do conselho, né? E aí, quando você traz esse exemplo da sua reflexão de ontem à tarde, né? O quão é importante o conselheiro estar pensando no governo, ou seja, pensando no futuro, pensando na direção da empresa e deixando as questões de gestão ou as questões de execução para o corpo de direção, o corpo do CEO para baixo, né? Que é justamente aquela equipe que vai executar aquilo que foi alinhado dentro do conselho, né? E aí, fazendo uma amarração, né? Você acabou finalizando dizendo, né? O nosso planejamento estratégico tinha 30 páginas, né? Eu entendo que tinha 30 páginas porque vocês tiveram a capacidade de fazer o desdobramento desse planejamento estratégico, né, em ações e em processo de acompanhamento, né? Então, eu trago o ponto, né, o quão é importante, né, um planejamento estratégico e quanto é importante
você ter a rotina de acompanhamento do planejamento estratégico, porque vocês chegaram no resultado que chegaram sobre um desenho feito há 5 anos, porque vocês acompanharam, né? E vocês, de alguma forma, foram tomando ações para poder chegar naquele objetivo, que foi um resultado 4 vezes maior do que aquele encontrado no passado, né? E aí eu trago a seguinte definição, né? Amarrando a seguinte definição sobre o que é governança, né? Você cunhou a seguinte frase, né? A perenização adaptativa, né? Esse adaptativa, né? O perenização você já bateu bastante na tecla, mas esse adaptativa ele tá relacionado com as constantes mudanças de cenários internos ou externos que fazem com que nós, no Conselho, revisitemos o nosso planejamento estratégico, façamos as adequações necessárias para poder atingir aquele objetivo inicial? É isso, Vanderlei? Sem dúvida. Porque a gente conceitua, né, no final, quando eu falo assim, todo conselheiro, no fundo é um grande pensador estratégico que está toda hora olhando, está indo para a direção, tentando ver se a companhia está trilhando um caminho diferente, etc. e tal. Mas, entre aquilo que a gente direciona, e foi o que a gente fez há 5 anos atrás, esse exemplo concreto, e o que veio e o que aconteceu, algumas coisas mudaram, né? Até eu sempre gosto de citar a frase do John Lennon, né? Que ele fala: a vida é aquilo que acontece para você enquanto você está ocupado fazendo outros planos, né? Então isso sempre vem à baila. Por quê? Porque de fato algumas coisas mudaram ali. E a adaptação é isso. Olha, aqui a gente fez esse projeto aqui, mas ao longo desses 5 anos mudou, então a gente adaptou, mudou. Mas é isso que faz o governo ser um direcionador estratégico, porque ele está toda hora constantemente reavaliando, constantemente vendo o que está acontecendo, tomando novas decisões, contraponto, diferente do que um plano estratégico. Um plano estratégico é um negócio morto, está ali, né? Execute-se. E quando você traz isso para um conselho, esse conselho ele está toda hora revisitando, e no meio das decisões sobre o direcionamento, vem outras decisões sobre como controlar melhor a companhia, vem outras decisões sobre como avaliar o trabalho dos executivos, liderar a companhia de uma forma diferente. Quer dizer, tem outras coisas, né, no bojo do governo que não só o direcionamento. É óbvio que o direcionamento ele é o grosso, eu diria que 50% do que deveria fazer um conselho é esse bom direcionamento. Mas a gente vive, né, entremeados ali com as questões que aparecem, que você tem que decidir algumas mudanças, não tem a menor dúvida. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Marco Antônio relacionado à estrutura organizacional, né? E eu como estou desenvolvendo uma dissertação em mestrado, né? E eu trago a questão da estrutura organizacional como um mecanismo de governança, né? E essa pergunta dele está muito relacionada a isso, Vanderlei, né? Ele pergunta, né? A controladoria, né? Ela deve responder ao conselho, né? Quer seja ele conselho administrativo ou conselho consultivo. Ele não perguntou, mas eu vou adicionar aqui, né? Ao CFO ou ao CEO da organização. Tá? Perfeito. Então, o único funcionário que responde ao conselho, e não responde a nenhum conselheiro, nem ao presidente do conselho, mas ao conselho, é o CEO. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Todo o restante da estrutura, principalmente o controller responde a um CFO, que responde ao CEO, que responde ao conselho enquanto entidade, seja ele no conselho administrativo ou consultivo. Inclusive hoje, mas essa pergunta é realmente pertinente, porque hoje no conselho veio isso, um conselheiro chegou e falou: olha, tem o nosso gestor aqui da unidade XYZ, que eu acompanhei hoje, esses últimos 2 meses, mais de perto essa unidade, e eu acho que a gente deveria fazer uma abertura de diligência para saber se esse cara é o correto ou não. Olha, a gente precisa falar com o diretor executivo da companhia, que ele não estava presente hoje na reunião, né? Porque essa é uma decisão dele. Então, assim, é muito pertinente, às vezes, a gente querer descer, né? E principalmente quando a gente acompanha, esse conselheiro fez um papel importante, ele foi entender melhor a unidade, mas ele já veio com uma espécie de bypass, né?
Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão isso vira uma bagunça generalizada, né? Então, eu acho que é muito isso. Apesar da controladoria ser uma coisa importante, que vai alimentar muitas informações para o conselho, ela normalmente responde ao diretor financeiro e esse diretor financeiro responde a um diretor geral que vai responder ao conselho. Nós temos 5 minutos, Vanderlei, e 2 perguntas aqui que eu acho que é interessante você tentar responder nesses breves minutos, né? O primeiro vem do Paulo Gonçalves, né? Aí você vai ter que contextualizar, né? Porque ele traz a sua frase, né? Ainda bem que os acionistas não estão no conselho, né? Foi uma frase que você usou numa determinada explicação, né? Aí ele pergunta, né? Esse conselho é de administração ou é consultivo, né? E se eles não participam da validação da estratégia, e se eles não participam da avaliação da estratégia lá atrás, eles perceberam o atingimento desse valuation como, né? Perfeito, Paulo. Olha só, primeiro é um conselho consultivo, tá? Segundo, esses acionistas, como a empresa tem vários acionistas, alguns deles foram para conselho, outros não. E alguns deles não tinham a menor condição nem de serem acionistas, cá entre nós, tá? Porque numa reunião, por exemplo, num dos acionistas, eu falei, por que o tal grupo, né? Uma pergunta foi, por que tal grupo chegou a tal patamar? Não, porque ele fez um IPO e aí trilhou tal coisa. Mas o que é um IPO? Como é que se faz isso? Então, assim, perguntas básicas, né? Então, a realidade é essa. A gente conseguiu, nessa empresa, fazer com que o conselho tivesse acionistas que tivessem condição de participar do conselho. E a grande maioria dos outros acionistas, não. Mas a gente fazia apresentação, é isso que a gente vai trilhar, tal. Mas, para alguns deles, aquilo foi verborragia, né? Porque até hoje, e isso é fato, né? Que nem todo mundo que é acionista tem vocação para estar na empresa. É por isso que tem um conselho, né? E isso também é outro papel importante. Então, até hoje, mostrar para eles que todo o plano que foi feito foi atingido, a gente pode ainda voltar com alguns deles com a seguinte exclamação: puxa, que tiveram muita sorte, né? Então, é isso. É dose. O Zé Carlos Zen pergunta, né? É mais difícil alinhar o planejamento estratégico entre os sócios ou entre a gestão, né? Olha, eu acho que o planejamento estratégico, né, de novo falando, né, o direcionamento, porque o plano é feito pela gestão, tá? Então, a diferença que eu coloco, quem quiser depois consultar aí esse meu artigo, né, que está no site do Celint, a diferença, né, do que é o papel do conselho na formatação da estratégia, eu falo que, na verdade, o planejamento está a cabo da gestão, mas o direcionamento está a cabo do conselho. Então, é mais fácil alinhar isso tudo. Agora, quando você tem acionistas muito divergentes e eles querem participar do processo estratégico, aí é complexo. Aí é bem complexo. Você vai ter que fazer um trabalho de base, conversando com cada um para ver como é que você alinha, tá? É um trabalho de uma espécie de mediação ou de gestão de conflitos que a gente acaba tendo que fazer. Então, para fechar aqui, a última pergunta da Vera Costa, né? Ainda, eu acho que a nossa live de planejamento estratégico nós vamos ter que fazer de 1 hora, Vanderlei, porque as perguntas aqui estão todas nessa direção. A Alexandra aqui já está concordando, mas a Vera pergunta, né? O direcionamento estratégico e plano estratégico, né? Pede para você falar um pouquinho mais sobre a questão de direção da estratégia e o plano estratégico, né? E o envolvimento do conselho no plano estratégico. Acho que você está um pouco amarrado com o que o Zen perguntou também, né? Eu iria tomar pelo menos uns 15 minutos, né, para poder falar. Então, o que eu sugiro, né, como a gente tenta ser pontual, é que a gente pudesse colocar, numa das respostas, esse artigo que eu tenho. E lá está bem didático, né, de diferença do que é. Só para resumir, para dar o saborzinho, é que existe 5 etapas. Tem o pensamento estratégico, tem o design estratégico, tem o plano estratégico, a execução e o controle. Então, cada uma dessas 5 etapas, em conjunto, eu chamo de direcionamento. Mas cada uma delas tem um papel diferente do conselho ou da gestão, né? Então, é isso que, quando a gente compreende isso, fica claro, né, o quanto que o conselho pode contribuir, principalmente nessas etapas iniciais, né, no design, né, no pensamento e no design estratégico.
Perfeito. O link, esse artigo está dentro do nosso ambiente Alumni Selint, né? Então, por favor, é importante que vocês peçam para que tenham acesso, né? Entre no nosso site, ali no Alumni. Vocês, quem já tem acesso consegue ver o artigo, quem não tem, pede o acesso que a gente providencie, por favor, né? Wanderley, deu aqui os nossos 30 minutos, a gente encerra por aqui dentro do nosso programa, dentro da nossa pontualidade. Assim, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua predisposição em doar conhecimento, né? Deixo aqui agora um minutinho aqui para você fazer a despedida, aí você me devolve aqui para as considerações finais, por favor. Não, é sempre um prazer, né, estar com vocês aqui. Obrigado pela participação, pela presença de todos. A gente deu sequência, né, deu início hoje, né, a uma sequência de lives que vão tratar, né, os capítulos do livro Conselheiro de Empresa. Então, esse é o primeiro capítulo que fala sobre governança, o que é governança. A gente foi buscar as conceituações e eu trouxe aqui uns exemplos até do dia a dia bem atuais, né, de ontem e de hoje. Mas, de novo, agradeço e estamos à disposição para a gente continuar esse bate-papo, que é sempre muito bom. Perfeito. Bom, dia 7 de dezembro a gente volta aí com mais um evento, né, da Live 30. Dessa vez, a convidada é a Gabriela Asmar, a nossa mestra aqui no âmbito da mediação, né? Teremos 30 minutos aqui para poder falar de mediação no âmbito da governança, né? Vai ser a segunda live sobre esse tema, né? E aproveitando que a nossa formação em mediação está planejada para 21 e 28 de janeiro, são 2 sábados, né? 4 horas cada sábado, né? Se precisarem saber mais sobre essa formação, por favor, lá no nosso site, Conselheiros, na página de Conselheiros, a gente tem essa formação. Aproveito também para falar que a nossa turma número 27, turma do número 27 do PFC, está planejada para o dia 10 e para o dia 17 de dezembro, então são 2 sábados também, né? E as nossas próximas formações, por favor, acesse o nosso site, no calendário, a gente tem as formações aí disponíveis aqui até o primeiro trimestre, né? Então, obrigado, turma, e vejo vocês para falar de mediação no dia 7 de dezembro. Então, até a próxima.